Bem-vindo a este segundo estudo em nossa escola pioneira. Hoje vou falar sobre a religião versus o que Jesus propôs. Muito do que fazemos nas igrejas hoje tem mais a ver com religião do que com os ensinamentos de Jesus e o que veio propor. Hoje, muitos cristãos, domingo após domingo, se vestem, vão a um lugar sagrado, para uma igreja, para fazer atividades da igreja. E você vê que em outras religiões pessoas se vestem e vão a um lugar especial, para fazer atividades especiais e religiosas. Mas Jesus não veio com isso. Ele veio para construir um novo corpo, você e eu. Nós que hoje pertencemos a Jesus somos o templo, somos cheios do Espírito Santo, somos todos pregadores e somos ungidos por Ele e Ele quer ser parte dessa vida diária e você verá isso neste estudo. E acredito que este estudo irá ajudá-lo, libertá-lo para viver a vida escrita no livro de Atos. Este é o segundo estudo de nossa escola pioneira e estou ansioso por estarmos juntos. Da última vez, te levei por um pouco da história da igreja, como pode ver atrás de mim. E tive um ótimo retorno sobre isso. Muitas pessoas me contataram e disseram que foi revelação para eles e de alguma forma confirmou muitas coisas que tinham em seus corações. E não foi fácil para eles verem de imediato o que havia de errado, mas o Espírito Santo os tem guiado e durante este último ensino foi tipo uau. Agora eu entendo. E este é frequentemente o retorno que tenho do meu livro A Última Reforma, porque quando as pessoas leem o meu livro e ouvem o ensino, muitas pessoas dizem uau, isto é o que estava em meu coração. Eu tenho me perguntado as mesmas coisas, andado com isso há muitos anos e agora eu simplesmente entendi. E essa é a resposta. Por quê? Porque isso é Deus quem está construindo. Jesus está construindo sua igreja. Então, Jesus está agora trabalhando em muitas pessoas ao redor do mundo e eu acredito que estamos de frente com a última reforma e veremos daqui a pouco isto explodindo por todo o mundo. Porque Deus tem trabalhado durante a história, como te disse da última vez, e Ele ainda está trabalhando hoje. E se você quer de alguma forma nos ajudar, espalhe esse estudo, deixe fluir, fale com as pessoas sobre a escola pioneira, deixe muitas pessoas se juntarem e vamos ver isso acontecer agora. E vamos ver as pessoas novamente ficarem em chamas e viver a vida que lemos na Bíblia. Muitas pessoas estão morrendo em caixas dentro das igrejas. E me perguntam, Torben, por que você faz isso? Por que quer a reforma da igreja? Eu quero isso porque Jesus quer isso. Eu quero isso porque é o coração de Jesus. E eu também quero porque Jesus nos chamou para fazer discípulos. E eu vejo que este sistema, a maneira como fazemos agora não é efetiva em fazer discípulos. Então as pessoas estão sentadas na igreja por muitos anos mas ainda não sabem como servir a Deus. Não sabem como curar o enfermo, expulsar demônios, levar outros a Cristo. E porque muitos não servem dentro da caixa, mas só sentam e observam outras pessoas fazerem isso. Elas estão morrendo lentamente. Porque todos nós somos chamados para servir a Deus. Todos nós somos chamados para ser usados por Deus. E se nós apenas nos sentarmos e ouvirmos e não fizermos nada, então a vida está saindo lentamente de nós. E nós precisamos dessa reforma porque muitas pessoas estiveram uma vez em chamas por Deus, mas agora estão morrendo espiritualmente e muitas já morreram e você sabe que se afastaram.
Nós falamos sobre quais não se afastaram. Mas se afastar de Deus não é deixar a igreja. Se afastar de Deus é deixar o primeiro amor. Então você pode continuar na igreja, pode levantar as mãos, pode continuar fazendo todas as coisas que tem feito durante anos. Mas se o amor por Deus se for, o primeiro amor, o amor por orar, a paixão pela palavra de Deus, se isto for embora, então você se afastou. E o que eu vejo, o que fazemos agora? Nós vemos muitas pessoas que se afastaram de alguma maneira. Elas vêm à igreja, mas morrem espiritualmente. Mas quando começamos a trabalhar com elas, treiná-las, o fogo vem novamente. Antes dessa aula, eu falei com alguém no Facebook, um cara na Dinamarca. Eu ainda não o conheci pessoalmente, mas eu treinei alguém. Levei-o para as ruas e treinei essa pessoa que treinou outra que então treinou ele. Eu tive um contato com ele porque sua vida mudou totalmente. Isso é o testemunho que ele tem sentado na igreja há muitos anos. E às quartas, e aos domingos. Ele lia sua Bíblia 2 vezes no ano. Mas então, de repente, uma reforma começou dentro dele. De repente, ele viu que podia fazer alguma coisa. Ele veio para a rua, aprendeu como curar o doente e isso mudou alguma coisa dentro dele. E agora sua vida está completamente mudada. Ele está vendo milagres todos os dias agora. E não é somente milagres nas ruas. Isso mudou sua vida pessoal com Deus. Ele me escreveu que, em muitos anos, ele chorou apenas algumas vezes porque ele não podia chorar. Desde que sua mãe e parentes morreram que ele não chorava. Mas nas últimas 2 semanas após ter começado, ele está chorando o tempo inteiro. E ele está chorando enquanto lê a Bíblia. Ele está lendo todos os dias agora. Ele está orando todos os dias agora e ele está chorando. E pessoas ao redor dele estão chocadas e ele tem contado seu testemunho na igreja e ele está levando outras pessoas às ruas hoje e amanhã ele levará seu pastor com ele nas ruas. E de alguma forma, o que aconteceu com ele mudou toda a igreja porque de repente o fogo veio para dentro da igreja e as pessoas viram que podemos fazer alguma coisa. As pessoas viram que não precisamos esperar, nós já temos isso, nós só precisamos sair. Este é o testemunho dele, mas aquela que o treinou, que foi treinada por um amigo, o testemunho dela é parecido com esse. Ela estava indo à igreja por muitos anos, mas estava morta espiritualmente. Não havia mais vida. Mas ela saiu, foi treinada e viu que Jesus podia trabalhar. E nos últimos meses tem levado pessoas a Cristo, batizando-as com o Espírito Santo. Ela batizou pessoas na água e sua vida também mudou totalmente. E o que vejo são 2 pessoas me dizendo o mesmo, que pessoas ao redor delas agora dizem o que aconteceu com você. Me conte o que aconteceu com você. E não são pessoas não cristãs que foram salvas onde o contexto não cristão perguntou o que aconteceu com eles. Não. Essa é de alguma forma os cristãos que estavam sentados na igreja por muitos anos. Outras pessoas da igreja perguntavam o que estava acontecendo, eu quero isso. E de repente viram que estavam se afastando do primeiro amor porque a luz estava entrando e as trevas estavam indo embora. Então o que vemos agora é o testemunho se espalhando e não somente. E isto é incrível. Não estamos falando de mim. De quando fui salvo vindo do contexto não cristão. Quando todos me perguntavam o que aconteceu com você, não. Estamos falando de pessoas que já estão na igreja e estão lá por anos, mas quando a vida subitamente vem, talvez pela primeira vez, é tão forte, tão radical, então todos à sua volta estão tipo, o que aconteceu com você? Sim, e isso é o que estamos vendo agora. Tive uma palavra profética há alguns anos quando alguém viu um grande barril onde havia muito fogo dentro, mas então veio uma tampa sobre o fogo que lentamente foi se apagando. Mas então eu vim e retirei a tampa e de repente o fogo recomeçou.
E imagino que é uma boa ilustração do que Deus tem feito, pois quando mudamos as coisas das quais já falei, você vê que o fogo está vindo de novo, está começando novamente. Por exemplo, na última aula, para muitos de vocês, criou uma nova fome pela palavra de Deus, porque agora você quer se aprofundar na palavra, você quer ver do que isso tudo se trata. Antes muitos estavam, eu já sei tudo sobre isso, mas de repente isso criou uma nova fome e isso é o que Deus tem feito. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo. Estou feliz pelo retorno e o que Deus tem feito. Eu também recebi críticas. É sempre assim, porque, novamente, as pessoas usam óculos diferentes, como lhes falei da última vez, e se você escutar meu ensino e tiver realmente grandes óculos em você, se tiver esses óculos, terá dificuldade em entender. Se tiver óculos como esses, haverá outras com as quais terá problema e havia outras duas coisas que alguém me escreveu onde me disse não ser bíblicas em meu último ensino e eu gostaria de começar com isso. A primeira delas foi, quando falei sobre igreja, a primeira igreja construída, que veio com a Igreja Católica, durante aquele período. Mas antes disso, no livro de Atos, eles não tinham templo. Alguém me disse que isso não era verdade e que foi não bíblico porque em Atos eles tinham a sinagoga e Paulo foi lá pregar. O que você precisa entender quando lê o livro de Atos é que é muito focado nos judeus, pois era aquela época. Então Paulo foi à sinagoga porque era um lugar judeu. Isso não significa que, quando foram para outros países que não eram judeus, eles construíram novas sinagogas. Não, porque não era o ensino com o qual Jesus veio. Então, quando Paulo foi à sinagoga, você não pode comparar conosco indo aos templos hoje. Também, veja que onde eles partiram pão, onde tinham comunhão, fizeram isso nas casas. Porque não tinham comunhão na sinagoga. Porque não podiam fazer isso. Porque a sinagoga não era um ambiente cristão. A sinagoga era ambiente judeu, a velha aliança. E lá não havia o partir do pão, pois isso veio com Jesus mais tarde. Isso pertence à nova aliança, e era algo que eles faziam nas casas. Então, quando Paulo pregou na sinagoga, ele fez isso. Sim, mas fez porque queria que as pessoas entendessem que Jesus era Cristo e queria que se arrependessem. E algumas vezes o lançaram fora. Outras haviam pessoas dizendo, eu acredito em você, eu quero seguir você. E então eles seguiram Cristo e saíram da sinagoga e foram com ele. Então, a sinagoga não é a igreja. Também, quando eles se reuniam no templo, ao redor do templo. Algumas pessoas diziam que isso era uma reunião cristã, uma igreja, mas o templo era onde eles proclamavam Jesus, onde pregavam e curavam o doente e também onde eles ficavam juntos. Mas não era como um encontro de igreja, onde partiam o pão. Era como um mercado hoje onde cristãos compartilham Jesus e proclamam a palavra de Deus e pessoas estão sendo curadas e salvas. Então, quando você lê a Bíblia, precisa de alguma forma tirar os óculos de você para ver o que a palavra está dizendo. Outra coisa que me disseram foi sobre o batismo de crianças. Disseram que eu estava errado porque eles batizaram crianças na Bíblia. E vieram com o exemplo quando você lê em Atos como todos os membros da família foram batizados. Eu quero dizer que uma vez me disseram que eu falei que o batismo de crianças começou após esse período, mas ele disse que começou antes, e isso está certo. Por volta do ano 200 você vê na história que houve o primeiro batismo infantil. Mas o que disse foi que isso foi aceito como uma doutrina depois e se tornou parte da igreja. Então não foi porque algumas coisas não começaram antes de Constantino, mas lá foi quando foi aceito como uma doutrina. Então, outras coisas também aconteceram antes do período de Constantino, mas eles não batizavam crianças, bebês, no livro de Atos. E posso te mostrar rapidamente, por exemplo, quando pegamos o livro de Atos capítulo 16, você lê sobre o carcereiro e sua família onde todos foram de alguma forma batizados.
E hoje frequentemente pessoas colocam algo no texto para se adequar à sua doutrina e elas colocam no texto que haviam bebês entre os familiares, mas nós não lemos isso. Então se eu ler o texto no livro de Atos, capítulo 16, você pode ler: creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra para ele e para todos que viviam na sua casa. E lemos depois que todos da sua casa foram batizados imediatamente. Que todos naquela casa foram batizados não significa que cada um foi batizado. Quero dizer isso de outra forma. Diversas vezes você lê que uma grande multidão veio a Jesus e ele curou todos. Isso significa que todos foram curados? Não. Ou sim. Não significa que toda pessoa que veio foi curada, mas significa que toda pessoa que estava doente foi curada. E há uma diferença aqui. Quando você lê na Bíblia que todo mundo veio, uma grande multidão veio e todos foram curados, não significa que cada e toda pessoa que estava lá foi curada, mas cada um que tinha uma necessidade foi curada. E o mesmo aqui. Quando a casa toda foi batizada, não quer dizer cada um naquela casa, mas aquele que tinha necessidade de ser batizado foi batizado. E bebês não têm necessidade de ser batizado. E se você retirar os óculos e ler, continuar, lê que todos da casa se alegraram porque todos creram em Jesus. Então lemos a expressão todos os de sua casa. Se todos os de sua casa significa crianças, bebês. Então todos os de sua casa mais tarde também significará bebês. E a Bíblia diz que todos os de sua casa se alegraram por terem crido. Quando foi que você viu um bebê se alegrar por ter crido? Quando você viu isso? Você não vê isso. Então esse é só um exemplo de quando pensamos que algo não é bíblico e há pessoas que são muito espertas e têm muitas doutrinas e são muito rápidas para dizer, isso não é bíblico. Mas isso é porque colocam algo no texto para se adaptar às suas tradições. E isso é um exemplo que frequentemente quando lemos Atos nos esquecemos que esse era um lugar judeu, e pegamos uma sinagoga judaica e transformamos em algo que não é. E quando lemos sobre batismo, colocamos algo extra no texto porque queremos que se encaixe com nossas tradições. E acredito que devemos fazer as coisas mais simples. Precisamos tirar nossos óculos, apenas ler a palavra, ler como ela é, e acreditar nela. E não tente alterar a palavra para se adaptar à sua teologia. Não, mude sua teologia para se adaptar à palavra. Então isso é o que precisamos. Fé simples, ler a palavra, obedecer a palavra. E como o homem do qual falei, que foi totalmente mudado, estava totalmente no fogo, porque ele deu o pontapé inicial, ele saiu orando pelos doentes. Isso é tão poderoso, mas é tão simples. Lucas 10:9 Jesus disse, vão, curem os doentes, preguem o evangelho. Isto é tão simples. Todo mundo pode fazer isso. É tão simples. Então, a palavra de Deus é simples. Somos nós que a fazemos difícil. Jesus não veio com uma religião, onde precisamos de 7 anos de educação para entender o que ele disse. Não. Ele veio com uma vida simples. Crianças podem entendê-la. E geralmente elas têm mais facilidade para fazer isso do que nós, porque nós temos um problema aqui em cima. Nós pegamos muitas coisas e as complicamos em vez de fazê-las simples. Bom, da última vez os levei através de um pouco da história da igreja. Nós temos livro de Atos, avivamento cristão, como lemos na Bíblia. Jesus é o mesmo hoje. Mas muitas coisas mudaram durante aquele período.
E isto é o que estamos construindo hoje. A Igreja Luterana de alguma forma se parece com a Católica e tudo hoje se parece com isso. Nós realmente precisamos ver a reforma porque Jesus nos ordena a fazer discípulos. Jesus nos ordenou a treinar e equipar pessoas. A maneira como fazemos igreja hoje é que as pessoas não são equipadas. Elas não são treinadas, estão sentadas ouvindo alguém fazendo. Nós precisamos mudar o foco e novamente treinar e equipar pessoas e precisamos tirar Jesus da caixa e ser parte de nossa vida diária. Essas são algumas coisas que compartilharei com você agora. Eu quero começar contando um testemunho da minha vida. Nos últimos anos, após mudar minha visão, comecei a ver mais testemunhos como esse. Testemunho como no livro de Atos. Testemunho de como o Espírito Santo tem nos guiado. Como pessoas são salvas e como Jesus é o mesmo hoje. Contarei esse testemunho porque me ajuda a compartilhar o que ensinarei hoje. Então espero que esteja pronto. Cerca de um ano atrás, meu pai conheceu a Deus, foi salvo e eu o batizei. Eu vim de um contexto não cristão e meu pai, quando fui salvo, não queria que me envolvesse com nada da igreja, mas agora ele mudou e eu tive a chance de batizar meu próprio pai e foi incrível. E cerca de meio ano atrás, ou coisa assim, estava com meus pais em casa. Estávamos sentados conversando sobre Jesus e sobre Israel porque eles estiveram no encontro onde alguém falou sobre Israel. E quando falamos sobre Israel, eu disse ao meu pai, eu sempre sonhei em ir a Israel. De verdade. Andar lá e ver os lugares, e disse a meu pai, quero ir lá levar minha família. E disse, porque eu sinto algo. Acredito que Deus quer que eu vá para lá muito em breve. E foi de imediato porque saiu de mim. Eu senti que isto é o que Deus quer que faça, mas não imaginei que seria tão rápido porque apenas 2 dias depois recebi uma ligação. Eu atendi ao telefone e era uma mulher de Jerusalém, Israel, que me ligou e disse, preciso falar com você. 2 dias atrás, no mesmo dia que estava com meus pais, eu fui para a cama, e o Espírito Santo me acordou e disse, escreva sinais e maravilhas no YouTube. Fiz isso e de repente você apareceu. Vi um vídeo em seu website e vi que isso era diferente. Havia algo ali. Anotei seu telefone e agora o Espírito Santo está me dizendo para ligar e convidá-lo para vir a Jerusalém e viver conosco. E eu estava tipo, ok, legal. E apenas 2 dias atrás eu estava com meus pais em casa. Sempre sonhei em ir lá. Então vamos orar sobre isso. No dia seguinte, ela me escreveu, Torben, transferi 2.500 euros para você. Então poderá vir com sua família. Eu estava tipo, eu não conhecia essa mulher. Eu apenas conversei 5 minutos por telefone e ela me enviou 2.500 euros. Então pude ir com toda a minha família. Isso é como Deus tem nos guiado. Então, 3 meses atrás eu estava em Israel, em Jerusalém, e fiquei com minha família na casa deles por 1 semana. Eu estava vendo os lugares e orando. E era incrível estar lá. Eu dizia, Jesus, o que você quer que eu faça aqui? O que quer me mostrar aqui? E uma vez estávamos indo, e fomos ao mar da Galileia e fomos ao local onde você lê no Evangelho de João, capítulo 21. Após Jesus ressuscitar, ele veio aos discípulos olhando eles pescarem. Ele disse para jogarem a rede para outro lado e eles pescaram muitos peixes. Eles vieram e Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, tu me amas? E estávamos lá nesse lugar, imaginando onde Jesus estava.
onde fizeram a pescaria era incrível e agora eles construíram uma grande igreja católica lá. Mas não havia no tempo de Jesus. E o mais difícil de estar em Israel era porque em todo lugar algo aconteceu antes. E agora há uma grande igreja católica ou luterana. E isso de alguma forma mata, destrói a vida simples que lemos, destrói a vida com a qual Jesus veio. Mas estávamos lá, e andamos ao redor da igreja próxima ao mar. Havia uma mulher em cadeira de rodas. E aquela que estava comigo foi até ela e eu fui lá e esta mulher era do Brasil e não entendi o que havia de errado com ela, mas que seu joelho estava destruído e ela era incapaz de andar. E a mulher que estava comigo me disse, você pode orar? Eu só coloquei minhas mãos, orei por ela e de repente muitas coisas aconteceram. Porque ela pulou da cadeira de rodas, ela estava andando e gritando. E gritando em línguas eu acho que era Sheilaba. E dizia muitas coisas que eu não entendia. E muitas pessoas vieram do mar, havia um grande grupo lá. Também alguns chineses tiraram fotos, e ela estava andando em sua cadeira de rodas vazia, gritando e gritando. E então, da igreja católica, um padre veio silêncio. Fique quieta, fique quieta. Ele usava aquele grande traje bonito e era tão incrível o que aconteceu. E vi uma placa dizendo fique quieto, em 3 línguas diferentes. Mas ela não se importava, estava tão feliz e aquele homem dizia fique quieta. O resto do grupo veio e alguém do Brasil pode traduzir o que ela dizia e ela estava gritando mais nenhuma dor, nenhuma dor, posso andar. Então mais um veio e disse você pode orar por mim? E orei e ele foi curado. Mais um do grupo veio com uma bengala, pode orar por mim? Orei por ele, foi curado. Mais um veio e disse sou pastor, eu convido para ir ao Brasil. Mais um veio pode orar por mim? Quero o que você tem. E geralmente não acredito em dar. Acredito em orar para as pessoas receberem o Espírito Santo. Não a unção que vemos na igreja hoje. Explicarei depois. Só impus minhas mãos nele e não sei o que aconteceu, mas Deus veio sobre ele. Imagino que foi liberto. Ele caiu no chão, na pedra. Ele estava deitado lá na pedra em frente à igreja católica. E estar lá foi incrível. De repente todos estavam olhando para mim e alguém estava tirando fotos e eu pensei tenho que sair daqui agora. Era muito foco em mim. Eu fui embora e estava chocado. E tenho um vídeo no meu website Day Last Reformation, Milagres em Israel. E lá você pode ver meu vídeo e eu estava chocado com o que aconteceu. E foi tão forte experimentar aquela situação. O mesmo lugar onde Jesus estava. Os milagres. O mesmo lugar. E Jesus teve problema com os fariseus e agora temos a grande igreja católica, de onde o padre saiu. SHH. Fique quieto. Ele estava mais interessado em estarmos fazendo barulho do que naquela mulher ter conhecido a Deus e ser curada. E foi uma experiência muito forte para mim. Depois, fui ao lugar onde Jesus viveu e no vídeo eu digo, olha, essa é sua cidade natal. Este é o lugar onde Jesus viveu. Agora ele não está andando aqui na terra. E de repente, sim, ele está, é claro, perdoe-me. Jesus está andando aqui na terra. Eu sou seu corpo. Você é o seu corpo. Então Jesus ainda está curando pessoas em Israel hoje. Ele está agora curando pessoas em todo o mundo. Por quê? Porque ele não mudou. Nós somos seu corpo. Esta é a vida normal cristã. E depois, no meu último dia lá, vimos muitas coisas acontecerem. Outras também aconteceram. E no último dia eu estava no monte do templo onde o templo estava.
É claro, Jerusalém foi destruída muitas vezes. Então não eram exatamente aquelas pedras, mas era o lugar onde o templo estava. E eu estava lá no monte do templo, onde agora temos duas mesquitas diferentes. E eu estava lá olhando e tipo, bem aqui, bem aqui, bem aqui, o Santo dos Santos esteve. Aqui o templo esteve. E então veio tão forte para mim, porque agora o templo não está lá, mas está. Porque eu estou aqui. E porque eu estou aqui, o templo está aqui, porque eu sou o templo. O Espírito Santo está aqui porque o Espírito Santo mora dentro de mim. E essa é uma das coisas que quero compartilhar com você agora. A revelação de que somos o templo. A revelação de que somos o corpo. A revelação de que o Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos o corpo de Cristo. E esta mentalidade, este entendimento está libertando muitas pessoas quando eles primeiro entenderam isso. Mas de alguma forma, durante nossos óculos religiosos, durante nossa forma de fazer reuniões, muitas pessoas ouviram que o templo não é um lugar onde você vai. Você é o corpo. Mas elas não entendem isso. Não veem, não veem. Então quero te mostrar com o que Jesus veio e também quero provocá-lo, como eu disse antes. Espero que esteja preparado. Primeiro, quero mostrar qual é a visão normal das diferentes palavras como igreja e outras coisas. E claro, há sempre pessoas que entendem, que pensam diferente, mas esta é a visão comum. Quando digo igreja, quero dizer isso. Este vídeo e outros que fiz no meu site desse estudo estão em alta definição. Então você pode alterar para a qualidade HD e poderá ler todos os textos que tenho nesses papéis. Só queria que soubesse disso. Igreja. O que é igreja? Para muitas pessoas, a igreja, o templo é um lugar onde se conduz atividades religiosas, adoração, etc. E esta é a mentalidade comum. Se você diz igreja para as pessoas, a primeira coisa que pensam é alguma construção onde você vai fazer atividades religiosas. Mas isso está tão longe do entendimento que os primeiros discípulos tinham. Igreja não tem nada a ver com lugar sagrado. Jesus veio para destruir essa mentalidade. Ele veio destruir isso porque queria construir um corpo. Ele quer construir um corpo. O templo não está lá agora, porque o templo está aqui. Nós somos o templo de Deus. E sabemos que isso está em nossa mentalidade, mas durante nossas atividades religiosas, durante o jeito como fazemos igreja hoje, nós criamos outra mentalidade. Porque não apenas aprendemos pelo que escutamos, aprendemos pelo que vemos. Então, você pode vir a uma igreja por muitos anos e você escuta de vez em quando, e de novo e de novo, que igreja não é esse lugar, igreja é você. Mas nós mostramos com nossa vida que nós não entendemos isso. Por exemplo, conheço muitas pessoas que quando estão junto com seus amigos, sentados em casa, falam de Jesus, compartilham testemunhos. E tem muito de bom nisso. Mas eles não dizem que o que tiveram ali foi igreja. Não, dizem estávamos só juntos. Nós temos uma amizade, mas não somos igreja. Mas era a igreja. Era mais igreja do que o resto das igrejas. Porque a igreja não é um lugar onde você vai, é algo que você é. Quando eu falei sobre sacerdote,
Quando eu digo sacerdote para alguém, muitas pessoas acham que um sacerdote é alguém com instrução, um chamado especial. E sacerdotes são aqueles que podem batizar e compartilhar a ceia e de alguma forma ficam entre nós e Deus. E esta mentalidade é tão oposta ao que Jesus veio ensinar. E hoje construímos um alicerce que é tão oposto às palavras de Jesus. Se você ver na Bíblia, então verá que há um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E quando eles usam a palavra sacerdote, relacionam com o corpo de Cristo, o sacerdócio de Cristo. Nós somos todos sacerdotes. Mas durante a Igreja Católica, de alguma forma veio um intermediário entre Deus e as pessoas. Havia apenas algumas pessoas selecionadas que eram sacerdotes, e eles tinham unção especial. Mas eles eram tipo aqueles que podiam batizar, eles podiam distribuir a ceia, e eles ficaram entre Deus e as pessoas. Durante a Reforma, Lutero veio com algo tipo sacerdócio de todos os crentes. Isso significa que não precisamos de um sacerdote entre nós e Deus. Nós temos Jesus Cristo. Então ele mudou isso e não precisamos de um sacerdote entre nós e Deus. Mas ele não mudou que não precisamos de um sacerdote deste jeito. Nós não precisamos de um sacerdote entre nós e Deus. Nós agora podemos ter relacionamento com Deus. Mas ele não mudou que todos nós somos sacerdotes, que todos podemos batizar. E esta mentalidade ainda está nas pessoas. Eu lembro que não há muito tempo atrás, uma mulher me chamou e disse, tenho um filho, e conheço muito bem seu filho. Ele conheceu a Deus numa de nossas reuniões. Meu filho tem 19 anos e ele está totalmente em chamas agora. Ele quer ser batizado. Posso batizá-lo? E eu disse, claro, você pode. Sim, eu sei que posso, mas posso batizá-lo? Claro que pode. Jesus ordenou a você que fosse fazer discípulos e batizá-los. Ele ordenou que você fizesse. Sim, bem. Mas você sabe que não sou como um sacerdote. Não, todos somos sacerdotes. Pode fazer. Sim, mas... Eu disse, você pode fazer. Mas ela não fez. Por quê? Por quê? Seus óculos... Porque a maneira como de alguma forma com a qual ela veio de alguma forma criou uma mentalidade que havia pessoas especiais, ungidas, chamado especial, que podiam fazer aquilo, e nós, pessoas leigas, não podíamos fazer aquilo. E Jesus odeia este ensinamento. Acredito que ele foi contra aquilo. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele queria nos mostrar que somos todos irmãos. Somos todos sacerdotes, com um sumo sacerdote, Jesus Cristo. E todos podem batizar, todos podem fazer, podem ministrar. Não há nada no reino de Deus com pessoas que têm chamado especial para ministrar e pessoas que não. E essa mentalidade de alguma forma limita o seu crescimento. O seu crescimento hoje é limitado à igreja, a reuniões, a um sacerdote. Então hoje quando as pessoas querem receber Jesus, porque não fizemos discípulos e não o treinamos, pensamos, ok, vamos levar você àquelas pessoas que podem fazer isso. E eu também já tive aquela mentalidade. Eu lembro a primeira vez que expulsei um demônio. Nós tínhamos entendido que Jesus quer ser parte de nossa vida diária. Então tínhamos uma aglomeração em nossa casa. E de repente uma mulher caiu no chão e gritou, sacudindo e gritando alguma coisa em inglês, com uma grande voz masculina. E eu nunca tentei aquilo antes e estava tipo, um demônio. Um demônio e ela estava gritando e o que gritava era, vai pro inferno. E quando estava gritando, meu primeiro pensamento foi preciso de um sacerdote. Porque pensei aquilo. Eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Eu era um sacerdote. Eu não tinha instrução, mas Deus havia me chamado como um sacerdote. Eu fui ordenado não por um sistema, mas por Deus. Porque quando fui salvo, fui chamado, fui ordenado, me tornei sacerdote e recebi o Espírito Santo. Então eu tinha tudo, mas por causa da minha mentalidade, quando aquilo aconteceu, pensei preciso de um sacerdote. Não,
Não preciso de um sacerdote, só preciso aprender fazendo isso. Então fui até ela, porque não havia nenhum sacerdote. E nos alegramos hoje por isso. Não havia ninguém mais além de mim. Então fui de alguma forma empurrado nisso. Eu estava tipo, cadê o pastor? Ah, só tem eu aqui. Ok. Quem é você? E ela disse, vai pro inferno. E estava, quem é você? Vai pro inferno. E fiquei tão bravo e disse, não, vai você pro inferno. E ela foi liberta no nome de Jesus. Sim. Então eu vi que estava funcionando. Uau, eu já tinha isso. E isso está de alguma forma na igreja. Em muitas igrejas hoje você precisa ser ordenado para o ministério. Mas no livro de Atos eles não foram ordenados, eles foram chamados. E sim, eu acredito em chamado, mas não em um chamado para poucas pessoas selecionadas. Um chamado para uma organização. Não. Nós temos um chamado de Deus. Cada um de nós. Somos todos chamados para fazer ministério. Mas muitas pessoas hoje acreditam que para fazer ministério eu preciso construir, preciso ter a educação certa. E então terminam e estão com seus óculos e precisam fazer seu ministério dentro da caixa. Mas Jesus não veio com caixas. Ele quer ser parte da nossa vida diária. Ele quer ser parte da nossa vida diária. A próxima coisa que posso dizer é serviço de adoração. Quando falamos sobre serviço de adoração, em nossa mente, alguma coisa no domingo, tempo e lugar especial onde pessoas selecionadas fazem coisas que outros não podem fazer. Então achamos que a adoração é um tempo especial. Lugar especial, onde pessoas especiais fazem coisas que nós não podemos fazer. E isso está tão fixado em nossa mentalidade. Então vamos ao encontro, e temos uma adoração e esperamos Deus agir lá e isso é bom. Mas e segunda-feira? Que tal terça, quarta? E nossa vida dia a dia com Jesus? Nós não esperamos aquilo. Quando estamos juntos, não esperamos aquilo. Eu estava enviando alguns livros ontem, e no correio, na minha frente, havia um garoto. Ei, eu o conheço. Porque 2 meses atrás eu o levei para as ruas e eu estava junto com ele por alguns dias e o treinei e pessoas foram batizadas e salvas e ele viu isso. Ele era um cristão que foi salvo em outra cidade, se mudou para cá e em outra igreja. Mas eu o encontrei ontem e disse, ei, vamos tomar um café. Então nos sentamos e tomamos café. E o que tínhamos ali? Tivemos uma igreja. Nós falamos sobre Jesus. Eu o discipulei e nós ouvimos testemunhos. Ele me devolveu alguma coisa. E fiquei animado após conversar por 1 hora com ele e pude ver que a sua vida estava totalmente mudada no último mês por ter me conhecido e o que fizemos. Me agradeceu muito e disse isso tem mudado tudo. Obrigado porque você quer fazer discípulos. Obrigado pelo que você me deu. E para mim, em muitos anos, não fiz discípulos na vida cotidiana porque minha mentalidade era que discipular pessoas era algo que você precisava ser ordenado para fazer, precisava ser pastor, tinha que ser domingo e precisava estar num culto. E limitamos muito Deus com esse tipo de mentalidade. E agora entendo que discipulado é parte da vida. Sempre que está com pessoas, você fala sobre Jesus, discipulando-as, treinando-as. E este cara não está indo à minha igreja, está indo a outra congregação. Mas o que aconteceu com ele tem influenciado toda a sua congregação. Nós somos chamados para discipular pessoas. E nosso foco está tão fixado na igreja em vez de fazer discípulos. E esta é a vida diária. Mas durante a história, igreja se tornou algo que não é. Adoração se tornou algo que não é. E também o Espírito Santo. Posso pegar isso agora. O Espírito Santo. Quando falamos sobre ele, a unção. Muitas pessoas acham que isso é para algumas pessoas em tempos especiais.
E havia um templo no Velho Testamento. Tínhamos o templo e o sacerdote, ou um profeta. E eles eram ungidos por Deus, ungidos por um profeta. E hoje, em algumas denominações, temos muitos encontros de unção, onde pessoas vêm para ser ungidas. E este era o contexto da minha igreja. Quando fui salvo, ia de encontro a encontro, conferência após outra, porque queria um homem de Deus impor as mãos em mim para ser ungido. E percebi que essa mentalidade destruiu aquela denominação de alguma forma, porque agora temos pessoas que vão conferência após outra, de reunião a reunião para receber algo que elas já têm. Se elas são salvas, se você é salvo, cheio e batizado com o Espírito Santo, você tem a unção. Porque no Novo Testamento, quando se fala sobre unção, se refere ao Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então você não precisa de uma nova unção, porque não há nova unção. Cada vez que lê no livro de Atos ou nas cartas que fala sobre impor as mãos em pessoas, eu acredito em impor as mãos e orar pelas pessoas para receberem o Espírito Santo. Mas isso é algo que você faz apenas uma vez, então você já tem. E ser cheio do Espírito Santo não é algo que você recebe de fora, é do seu mais profundo interior e sairá para fora. Quando você der o que você já tem, você irá receber. Dê, e lhe será dado. Não é sobre dinheiro, mas sobre vida. Pode ver. Então temos essa mentalidade hoje onde pessoas acham que igreja é uma construção. Pastor é pessoa especial selecionada. Adoração é no domingo durante um culto em uma ordem especial e o Espírito Santo é para algumas pessoas e nunca sou eu. As pessoas continuam com atividades religiosas. Elas vão à igreja para fazer atividades religiosas. Na reunião de domingo, estão sentadas ouvindo o pastor, que faz todas as coisas. E o Espírito Santo. Sim. Vamos ao culto de domingo para alguém orar por nós, porque esperamos algum dia receber alguma coisa, para podermos sair e servir a Deus. Vejo muitos frutos por estarmos treinando as pessoas e temos muitos testemunhos de pessoas com as quais trabalhamos onde pessoas são salvas, curadas, libertas de demônios na vida cotidiana. Nós nunca falamos sobre unção aqui. Nunca usamos essa palavra. Nunca falamos sobre dom. Não. Nós só fazemos, só vivemos porque você tem todos os dons através de Jesus Cristo. Você já tem tudo. Todos os dons estão aí. Aí alguém diz, sim, mas não são todos que têm o dom de cura. Não, mas você não precisa do dom de cura para curar o doente. O quê? Você não precisa do dom? Deixe-me explicar. Todo mundo é evangelista? Não. Mas todo mundo pode evangelizar? Sim. Todo mundo é profeta? Não. Todos podem profetizar? Sim. Todo mundo tem o dom de cura? Não. Mas todos podem curar o doente? Sim. Como isso funciona? Se você ler em Efésios 4:11, Deus fala sobre dons que Ele colocou na igreja. Dons são para equipar os santos para o ministério. Então você não precisa do dom de cura para curar o doente. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Se você é nascido de novo, acredite, vai e atue na palavra de Deus. Mas se você continuar fazendo muito isso e começar a equipar outras pessoas para fazerem isso, então se tornará um dom. Então será um dom. Não é. Você curou o doente. Oh, agora você tem o dom. Não, todo mundo pode fazer. Eu uso o dom que Deus me deu. Como? Treinando e equipando mais pessoas para fazer isso. E isto eu faço com minhas palavras, minhas ações. Vem e siga-me e eu mostro às pessoas como fazer e elas só continuam fazendo. Não é como eu impor as mãos e elas recebem algo que já têm. Pessoas me contataram dizendo, Torben, quero receber o que você tem. Você pode receber o Espírito Santo, posso orar por você.
para ser liberto de demônios. Posso orar por você. Pode ser curado. Mas se já tem o Espírito Santo, não há nada mais. Você só precisa viver isso. Veja que essa é a mentalidade oposta. Como o meu amigo Don do Leste Reformation do Zoar. Ele me contatou, viu meu vídeo e me convidou para ir lá, e lembro-me de quando me contatou no início. Torben, preciso de você aqui para me iniciar. Preciso ser equipado por você. Quero que me leve para as ruas. Ok, mas você pode fazer isso. E mais tarde me escreveu: Torben, quero aguardar porque quero gravar um vídeo onde você faz e me treina. Então estou te esperando. Mas alguns dias depois ele escreveu de novo: Tom, não posso esperar mais. Então fui para as ruas ontem e pessoas foram curadas, e levei outra pessoa comigo e a treinei, e agora ela estava fazendo o mesmo. Ele não podia esperar mais. E ele não tem que esperar, porque quando eu fui lá, não fui para impor as mãos sobre ele, para dar-lhe uma nova unção. Não. Eu fui só para ajudá-lo, discipulá-lo, treiná-lo, mostrar a ele o que nós já temos. Então se você está vendo este vídeo e pensa: estou esperando uma nova unção, esperando por algo novo. Não, você não precisa fazer isso. Você não precisa esperar até minha lição de como curar o doente antes de você fazê-lo. Leia o livro de Atos. Leia as palavras de Jesus. Vai e faça. Simples. Leia. Haja. Quando mudamos essa mentalidade, geralmente toda a mentalidade religiosa é mudada e então começamos a viver a vida diária. Sim, você pode ir a uma igreja no domingo. Sim, lá pode ter um pastor. Sim, você pode ter um serviço. Sim, você pode fazer essas coisas. Mas não se limite a essas coisas. Não limite que haja apenas um pastor. Não limite que tem que ser lá. Porque se você ler no livro de Atos quantas coisas aconteceram numa reunião de igreja. Não. Você vê uma vida diária. Vida com Jesus, dia a dia. E muitas pessoas não experimentam essa vida porque em sua mentalidade igreja é um lugar. Pastores são alguns poucos. Encontro de adoração tem que acontecer lá. E o Espírito Santo não tem o suficiente disso. Estas coisas que tenho aqui eu as chamo de religião. Isso é religião. Isso não é o que Jesus trouxe. Isso não é parte das palavras de Jesus. Jesus não trouxe como construir uma nova religião. Jesus veio para construir um reino. Um reino que é muito diferente de todas as outras religiões. Mas se você ver o que estamos fazendo no corpo de Cristo, nas igrejas, verá que não há muita diferença entre uma reunião na igreja ou numa mesquita. Eles se reúnem, têm uma grande construção, fazem as coisas. Mas Jesus veio com algo totalmente diferente. Ele quer ser a cabeça do corpo. Ele quer um corpo para trabalhar, não como uma filiação, mas um corpo vivo. É amor, é família e não apenas membros. Então, com o que Jesus veio quando falamos sobre igreja? Ele veio para construir uma nova igreja. Quero ler algumas partes da Bíblia. 1 Coríntios 13:16 Paulo diz: Vocês não sabem que são o templo de Deus e o Espírito Santo habita em vocês? É o jeito de Paulo dizer: Vocês não sabem. Não sabem que são o templo de Deus e o Espírito Santo está em vocês? Mais tarde na mesma carta, no capítulo 6 e 19, ele diz: Não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Então ele está dizendo isso novamente: vocês não sabem que o corpo é o templo. Você é o templo do Espírito Santo? Eu sou o templo. Eu sou o templo de Deus. Sou a igreja. Foi com o que Jesus veio. Eu sou o templo. Sou a igreja. Quando Jesus falou sobre pastor, hoje nós temos. Se eu perguntar às pessoas, ok, onde na Bíblia lemos sobre pastor?
Muitos pensam em Efésios 4:11. Deus designou alguns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a palavra pastor é a palavra que temos como ministro, pastor. Pastor. Temos pastor em todas as igrejas hoje. O único lugar na Bíblia que você encontra a palavra pastor, homens, é em Efésios 4:11. Este é o único lugar. Não, você também encontra outras vezes, mas sempre se refere a Jesus. Ele é o pastor. O único lugar que você encontra pastor quando não é sobre Jesus é em F 4:11. E dessa pequena palavra, construímos uma grande igreja hoje. Dessa única palavra. E no contexto, você não lê como as coisas estão trabalhando. Como eu disse antes, que um evangelista, para muitas igrejas, é aquele que vai e evangeliza, não. Aqueles que evangelizam são discípulos. Evangelista, em F 4:11, é aquele que equipa santos para ir evangelizar. Mas em nossa mentalidade, quando ouvimos a palavra, imediatamente lemos com os óculos e pensamos: pastor é um sacerdote, que tem uma igreja, que foi ordenado, que tem uma educação, que tem um chamado especial, que faz aquelas coisas. Não. Quando lemos a Bíblia, vemos que todos somos pastores. Há líderes na Bíblia como bispo ou feitor. É a mesma palavra. Mas, de novo, era muito diferente naquela época, e no meu livro A Última Reforma me aprofundo mais sobre isso. Mas quero dizer que precisamos mudar nossa mente. Precisamos voltar ao sacerdócio de todo crente, porque todos são chamados para servir, e se nós queremos ver frutos e a igreja crescendo, precisamos entender que todos são pastores. Todos podem batizar, todos podem fazer a ceia, todos podem fazer essas coisas. Não há nada na igreja com pessoas leigas e ministros. Claro, aos líderes, que temos que respeitar também, mas líderes não estão acima de nós, e líderes não têm mais autoridade no reino do que nós temos. Não, eles estão conosco para nos ajudar e nos mostrar o caminho. Então, Jesus veio com isso. Eu sou um pastor, eu fui chamado. Posso batizar e posso fazer tudo o que a Bíblia diz. É com isso que Jesus veio. E sobre o Espírito Santo? Jesus veio com o Espírito Santo, o mesmo poder que o ressuscitou dos mortos, vive em mim. Todos nós temos o mesmo Espírito Santo, a mesma unção. Lembro-me de uma reunião na Polônia, onde tentei ensinar muito sobre isso na Polônia, e estava tão enraizado que estava matando a igreja, em todo lugar. Mas eu tive uma reunião lá, e havia uma garota que foi salva e batizada com o Espírito Santo. Havia um homem que pelo qual orei e caiu no chão, e um demônio manifestou, e ele estava para ser liberto do demônio. Então peguei a garota que acabou de ser salva e falei: venha comigo. Isso é um demônio, e você tem o Espírito Santo dentro de você, e agora você se aproxime e fala com aquilo e mande-o sair. Você pode fazer? E fiz isso. E continuei a orar pelas pessoas, e vi um dos mais velhos da igreja. Fui até ela. Disse-lhe alguma coisa que a fez levantar e sentar novamente. E fiquei tão bravo quando vi isso que fui até ela novamente. Ei, você está comigo, em minha reunião. Vai e faça. E ela foi, e mais uma vez o homem veio. Disse alguma coisa e ela se sentou. Então fui até ele e perguntei: o que está acontecendo aqui? E ele: sim, mas isso é um demônio. E eu disse: sim, mas ela é nova. E eu disse: sim, ela nunca tentou isso antes. Sim, mas ela tem o mesmo Espírito Santo como você, e ela nunca vai tentar se não deixarmos ela começar, e agora é uma ótima hora para começar, e esta é a minha reunião.
Eu fiquei tão bravo porque ele a prejudicou no seu aprendizado, em crescer. Por causa de sua mentalidade tradicional. Eu disse, esta é a minha reunião e falarei com o pastor depois. Então levei-a. Agora você ora, mande o demônio ir. A próxima pessoa pela qual orei foi uma mulher que veio e me disse, pode orar por mim? Muitos anos atrás, 20 anos atrás, perdi alguma coisa. Quando fui salva, estava no fogo, estava falando sobre Deus, estava orando pelas pessoas. Mas então um pastor numa igreja, um líder, veio e me disse, você não pode fazer isso porque você é uma mulher. E suas palavras me mataram e desde então o fogo se foi. E encontrei isso várias vezes. Colocamos os líderes em um pedestal, onde eles não deveriam estar e algumas palavras podem apagar o fogo. Não devemos fazer isso. Devemos respeitar as pessoas. Somos todos ministros. Somos todos pastores. E orei por ela e foi liberta e o fogo começou de novo. E encontrei isso diversas vezes. E mais tarde eu estava com o pastor dessa igreja, e um dos grandes líderes do movimento pentecostal da Polônia. E estávamos num café e olhei para ele e disse, você tem um problema aqui. Você sabe que não faz discípulos. Por que não permite que qualquer um batize? Por exemplo, por que não permite que as novas pessoas batizem? E o pastor, um grande amigo que respeito como amigo, mas não como pensa, disse, sim, Torben, mas eles nunca fizeram isso antes. E eu disse, não, e nunca farão se você não os permitir. Sim, mas não temos pessoas fortes, só com erros. E eles não estão prontos. Eles nunca estarão prontos se você não os treinar, se não os equipar. Deixe-os aprender fazendo e permita que cresçam fazendo. E ele disse algo que chocou muito e mostra como você pode ter os óculos. Porque ele me disse, Torben, quem batizou Jesus? Não foi uma mulher, não foi qualquer um, foi João Batista, um profeta. E Jesus esperou 30 anos para ser batizado, então não devemos batizar as pessoas imediatamente. E após ele dizer isso, fiquei chocado em ver um homem com uma grande igreja, esperto em várias áreas, leu a Bíblia por muitos anos, dizer coisas assim. Você não pode usar Jesus como exemplo e esperar 30 anos para ser batizado. Hoje. E dizer que as pessoas não devem ser batizadas imediatamente. E também não pode usar João, ele era especial. A Bíblia diz que o menor no reino é maior que João. Mas aí você vê como essa mentalidade penetrou na igreja. Este homem está frio e frustrado, dizendo, porque as pessoas não crescem, coisas não acontecem nessa igreja, a frieza. Porque é tão difícil ser pastor. E se perguntar às pessoas se querem ser como ele, dizem não, eu não quero começar uma igreja, porque é muito difícil para mim. É difícil porque estamos construídos na base errada, porque o foco está errado. Sim, há líderes e pastores na igreja. Mas é uma função, não uma posição. Um pastor é uma função, não uma posição. Um evangelista, profeta, é uma função em uma igreja. Não acima das pessoas, mas ao lado das pessoas, para servi-las. Todo mundo pode ministrar. Jesus veio contra tudo isso. O Espírito Santo, quando você é salvo, o recebe. Não precisa ir de uma reunião a outra. Se quiser crescer e ser cheio,
Em Efésios 5:18 diz que precisa ser cheio do Espírito, mas isso não acontece indo a reuniões e impondo as mãos. Você é cheio quando dá. Dê e lhes será dado. Você recebeu de graça. Dê de graça. Quando começar a orar e dar o Espírito Santo, então a vida virá. Então você ficará empolgado. Aqui na Dinamarca temos retiros, e cada igreja tem seu próprio retiro, onde pessoas vêm e escutam pregações a semana toda, conferência, encontros. E muitas coisas boas acontecem e vejo no Facebook. Foi uma semana incrível. Mas nós também temos nossa própria conferência também. Vamos a eventos não cristãos de música com 10,000 jovens que não conhecem Jesus, que estão bebendo e xingando, e não sabem nada sobre Deus. Nós vamos lá, com pessoas novas, velhas, que amam Jesus e falamos sobre Jesus. E as pessoas que foram conosco voltam para casa. Isso foi fantástico. Escrevem no Facebook, melhor semana da minha vida. Eu mudei, fui cheio. Uau! E você vê a empolgação nas pessoas e a empolgação é toda vez. Para ser honesto, nunca vejo tantas pessoas indo a reuniões e saindo desse jeito, mas vejo pessoas toda vez, quando você dá, quando serve, sendo empolgadas. E isso é para o que fomos chamados. Quando muda a sua mentalidade, isso é o que irá experimentar. A última coisa, encontro de adoração. É quando se entrega a Deus como um sacrifício vivo e se torna pés e mãos de Jesus. E isso é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Encontro de adoração é algo que você também pode fazer, sim. Mas encontro de adoração não é somente isso. Adoração para servir a Deus é quando traz a si mesmo, quando vai para fora. Você é a mesma igreja quando se reúne e conversa com as pessoas num café. A igreja quando sai às ruas e evangeliza e fala de Deus às pessoas. Isso é adoração, é servir a Deus. Entende? Só quero terminar. Religião. O sistema diz que igreja é um lugar especial, onde se faz coisas especiais. Pastor é alguém especial que faz coisas especiais e tem educação para isso, que é ordenado e podem batizar e passar a ceia, e ficam entre nós e Deus. E a adoração tem que ser no domingo em um lugar especial, onde você faz coisas especiais, porque quando não faz essas coisas, não pode chamar de encontro de adoração. E Espírito Santo é a unção para algumas pessoas selecionadas. Essa mentalidade eu ouvi por muitos anos. E por causa disso, minha vida era bem diferente do que leio no livro de Atos e do que é agora. Mas agora, por entender que eu sou a igreja, entendo que sou o templo, tenho o Espírito Santo em mim, a unção, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos mora dentro de mim. Não preciso focar em ter muitos dons, eu já os tenho em Jesus Cristo. Eu sou pastor, eu sou chamado, eu posso batizar. Há algum tempo atrás estava na Alemanha, e muitas pessoas foram salvas e batizadas, e alguns dias atrás um pastor da Alemanha me escreveu: Torben, quem te deu a autoridade para batizar aquelas pessoas? E ele estava contra mim porque aquilo não aconteceu numa igreja, e eles não se tornaram membros de uma igreja lá. Eles se tornaram membros do corpo de Cristo. E quem me deu a autoridade? Jesus. Ele me deu a autoridade porque Jesus me chamou da mesma maneira que chamou você. Sou pastor, sou a igreja, o Espírito Santo eu já tenho. Encontro de adoração é parte da vida, algo que você faz todo dia.
O que quero que faça para a próxima semana, antes de continuar com o próximo estudo? Quando ler o livro de Atos, tente pegar essas verdades, e tente dizer isso. Tente limpar sua mente e diga, eu sou o templo de Deus. Eu sou a igreja. Diga para você mesmo quando estiver fazendo compras, no shopping, em uma fila. Eu sou a igreja. Eu sou pastor. Eu sou pastor. Essas pessoas aqui, eu sou seu pastor. Sou a igreja. Eu fui chamado para essas pessoas. E fazer adoração é trazer a mim mesmo como uma oferta viva. Sacrifício para Deus. E quando me tornar mãos e pés de Jesus, então o adorarei, o honrarei. E entenda que você tem o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos. Isso era o que queria compartilhar dessa vez. Se pregar essas simples verdades, sou a igreja, sou o templo, o Espírito Santo mora em mim. Sou pastor, sou ordenado e chamado por Deus. Não tenho que esperar, já tenho o Espírito Santo em mim, a unção. Não preciso ir a reuniões para receber algo novo. Eu já a tenho. Jesus já me ordenou e falou o que devo fazer. Então leio, saio para orar e impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Porque eu sou pastor, porque sou a igreja, pois adoro a Deus ao dar meu corpo a Ele. Eu faço isso. E verá coisas incríveis. Espero que tenha entendido e aguardo a próxima lição para compartilhar mais coisas. Não sei qual o caminho que Deus estará preparando. Eu só faço uma lição por vez. E acredito que isso será o início de algo novo. E como lhes falei, se tiver alguma dúvida e quer se aprofundar, a última reforma, meu livro, e vi que muitos pediram este livro e presentearam muitas pessoas. Como alguém na Holanda que comprou 5 livros e depois encomendou mais 5 porque queria que outras pessoas lessem porque ele faz algo dentro das pessoas. Estão desejosas de ser livres. Estão desejosas de experimentar o fogo novamente e de ser usadas por Deus. E agora, vocês que são pastores na igreja, que podem estar receosos porque dizem eu fui ordenado, sou pastor. O que está acontecendo aqui? Só quero dizer isso é liberdade. Relaxe. Eu trabalhei como pastor nessa forma tradicional, e não estava feliz porque não estávamos crescendo e eu estava lutando e me esforçando, tentando fazer de tudo. Mas percebi que mentalidade era essa e a mudei. Sou muito mais frutífero agora do que já fui antes. E eu não perdi pessoas. Eu não tenho pessoas, por isso não posso perdê-las. Mas não perdi pessoas, pois quando elas perceberam que eu queria que elas fossem livres e equipá-las, elas me respeitaram. Não porque eram membros, não porque eu as tinha, mas por causa do amor, por causa do respeito. Então, o que quero dizer a você que é pastor, que é líder numa igreja? Isso vai libertá-lo. Isso vai libertar a sua igreja através desse estudo. De novo, não sou contra a igreja. Isso não é contra a igreja. É liberdade. E ouvi alguns pastores falarem sobre estatísticas. 80% estão lutando contra o estresse nas igrejas hoje. E muitas pessoas pararam antes de se tornarem pastores, líderes, por causa de seus estresse. E isso vai sobre a família, sobre as crianças, pois estão trabalhando o tempo todo e fazendo todas as coisas. E é um trabalho penoso ser pastor do jeito tradicional. Mas Jesus não veio com um trabalho penoso. Ele nos chamou líderes, mas precisamos fazer do jeito certo. Então daremos frutos e experimentaremos liberdade em nós mesmos. Continuaremos na próxima semana. Deus o abençoe. Tchau, tchau.